E hoje estamos conversando com Francelino Valença, ele que é presidente da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, nossa federação, a qual o Sintaf é filiado. Francelino está em Brasília, na sede da FENAFISCO, eu estou aqui na sede do Sintaf, e essa rápida entrevista é para a gente conversar, né, continuar os nossos debates sobre a reforma tributária. Francelino esteve conosco no Congresso Estadual dos Fazendários do Ceará, o CONEFAZ, em novembro, e esteve conosco também no seminário Aprovada a Reforma Tributária. E agora? Que aconteceu no finalzinho de janeiro, teve também a participação do deputado federal Mauro Filho. Francelino, bom dia. Primeiro, gostaria de saudar e agradecer pela sua disponibilidade. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos colegas do Fisco Cearense. É uma honra mais uma vez estar com vocês, discutindo, debatendo nesse importante canal de divulgação de ações fundamentais para a República, que estamos tratando aqui, na verdade, não de questões como, em primeiro momento, alguns podem pensar, questões distrito apenas à funcionalidade ou a função do sistema tributário, mas isso repercute de forma muito positiva, ou poderia repercutir de forma negativa para toda a sociedade. Enfim, é um tema de interesse de todos que vivem nesse país, inclusive dos que não vivem, que são impactados, né, quando estão à frente de grandes corporações ou quando passam a, de certa forma, ter cidadania brasileira. Tá ótimo, Francelino. E naquele momento, então, do seminário, você adiantou, né? Nós perguntamos quais seriam os próximos passos da FENAFISCO com a aprovação da reforma tributária. E você nos adiantou que a FENAFISCO estaria monitorando e acompanhando os grupos de trabalho, que inclusive foram elencados pelo deputado Mauro Filho, que cada grupo iria tratar de um aspecto da regulamentação da reforma tributária. Como é que se dá esse acompanhamento? Bom, nós temos hoje em funcionamento 19 grupos de trabalho. A FENAFISCO, especificamente, não compõe os grupos que trabalham sobre a regulamentação do novo tributo, do IBS. Mas temos colegas dos fiscos estaduais que estão participando ativamente de cada grupo de trabalho desse. Alguns, né, são mais próximos da FENAFISCO, outros nem tanto. Mas o importante é que todos eles, as pessoas que foram escolhidas e muito bem escolhidas, são servidores públicos que têm a busca pelo mundo público de forma mais premente. São servidores, né, de um histórico na casa de trabalhar com muita preocupação para o bem público, para a sociedade. Temos alguns GTs que são extremamente importantes, que devem nos impactar de forma mais específica. Por exemplo, o GT 09 da transição para o IBS e CBS. Ele trata de fixação de alíquotas, referência, ressarcimento de saldos credores, enfim. É um GT muito importante para a gente acompanhar. O GT 11, coordenação da fiscalização do IBS e do CBS. Precisamos lembrar que há muito pouco tempo, inclusive na proposta de reforma tributária, havia a ideia da criação de um comitê gestor. Esse comitê gestor iria centralizar tudo. Comitê gestor não, desculpe, o Conselho Federativo. E nós conseguimos fulminar o Conselho Federativo, quando digo nós, a sociedade, que seria ruim para os estados, seria ruim para os municípios e para a população. Então, a FENAFIS trabalhou muito ativamente e conseguimos realmente fulminar o Conselho Federativo e aí ele passa o Comitê Gestor, que tem atribuições muito mais pertinentes com a lógica do que ele deve funcionar e como ele deve funcionar, mas não otorgando para si funções, né, exclusivas de entes subnacionais, de entes tributantes. Isso não acontecerá. Contudo, nós sabemos que no Brasil, às vezes a regulamentação de alguma lei ultrapassa os limites constitucionais, podendo ocasionar danos de forma direta ou indireta ou oblíqua para o sistema tributário, para o ordenamento jurídico, para a constitucionalidade dessas leis, digamos assim. E para impedir isso, nós iremos dar uma observada muito mais de perto. Qual a finalidade disso? Impedir que, via regulamentação, a lei exorbite a função que ela tem, porque ela terá, podendo trazer elementos que estavam contidos no Conselho Federativo.
que suprimia de forma direta, naquele momento, competências dos entes subnacionais, dos entes tributantes. Enfim, a gente vai ficar muito atento a esse ponto, já estamos atentos a esse ponto, depois eu digo como é que já vai dar esse acompanhamento. A questão do contencioso administrativo tributário, do IBS e da CBS também serão conjuntos isso. Como é que se dará? Hoje, o julgamento administrativo tributário dos municípios e dos estados, dos municípios que têm a administração tributária estruturada, acontece no ente, respectivo ente. A partir da nova implantação do tributo, se dará, vai ser deslocada, o julgamento vai ser deslocado para Brasília? Haverá câmaras de compensação? Os estados manterão autonomia? Opa, de que forma se dará isso? Já que também está em conjunto com o CBS. Poderia se tornar um novo CARF, no sentido de um julgamento praticamente único, já que as bases, eh, inclusive toda a sistemática do CBS e do IBS são muito parecidas, são próximas. A base de cálculo, a incidência, tudo, os fatos geradores são praticamente os mesmos. É como se fosse um tributo repartido para dois, no caso, um imposto, o outro uma contribuição. Então, ele também poderá e deverá ser objeto de uma certa disputa, porque também interessa, aí é o nosso cuidado que nós temos que ter, a decisão de um contencioso a grandes corporações, de forma positiva, porque elas são impactadas. Mas também temos que ter elementos para mitigar risco de alguma ingerência política de alguma grande corporação no julgamento administrativo tributário. Sabemos que todos os atos privativos exclusivos das nossas carreiras vão continuar sendo, mas o julgamento do CARF, por exemplo, não é exclusivo de fiscais tributários. Tem representantes de outras corporações. Precisamos ter o cuidado para que os objetivos da República estejam ali albergados. E também a coordenação e regulamentação da interpretação das legislações, da legislação do IBS e do CBS estão muito juntos. Enfim, você tem três grupos de trabalho, sempre a juízo dos outros, também temos outros muito importantes, mas que vai estar se dando hoje num debate envolvendo, inclusive, o CONCEPAS, que representa os estados, tá? Além de outros atores, o próprio governo federal também está envolvido, mas isso vai ao parlamento, irá ao parlamento. Então, além dos contatos que nós estamos tendo com alguns integrantes do grupo pedindo, né, um pouco de cuidado e observância dos princípios que nós já falamos, nós iremos sim, assim que ele se tornar, for divulgado, termos mais ação, uma ação mais forte, junto às respectivas entes governamentais que estão à frente, e entidades que estão à frente desse projeto, e do próprio parlamento, para, havendo alguma necessidade de nós fazermos adequação, não só de supressão, mas também de adequação no sentido de sugestão, de modificação, de aprimoramento do texto, em benefício de todos. Tá ótimo, Francelino. Em relação a ainda, né, essa parte dos grupos de trabalho também deve se contemplar a edição, né, a construção da lei orgânica da administração tributária. E, de fato, a FENAFISCO ela está, né, num esforço de elaborar este anteprojeto, inclusive com a assessoria da doutora Adriana Stia, que é um especialista na área, né? Como é que está sendo esse trabalho? É meio que uma corrida contra o tempo, porque também tem um debate lá no GT, como é que está sendo essa construção da lei orgânica? Não há, nesses 19 grupos de trabalho, dos GTs, um específico sobre a lei orgânica da administração tributária. Esses 19 são para questões mais urgentes, e a lei orgânica ela terá a vigência a partir de 2027. Então, há um tempo, há um lapso temporal razoável para que nós possamos trabalhar. Só que a FENAFISCO não ficou dormindo nem berço esplêndido, pelo contrário, nós avançamos, contratando a doutora Adriana Chia, né, especialista muito conceituada, já renomada nessa área, por alguns motivos. Dentre eles, ela tem a capacidade de poder dialogar com todas as entidades que compõem o que nós denominamos de Pacto de Brasília. São 8 entidades nacionais. Então, o trabalho da lei orgânica não é um trabalho afeta apenas a FENAFISCO. A FENAFISCO participa junto com as demais 7 entidades, nós somos 8 ao todo, como eu já disse, buscando a construção de normas gerais, de princípios, de comandos que venham a tornar o fisco mais eficiente, mais transparente,
mas voltado às necessidades da sociedade e do novo sistema tributário. Neste mês, agora de fevereiro, nós tivemos, eu poderia dizer, a última reunião da primeira fase. Que a primeira fase foi a coleta de sugestões, em que tivemos intensos. Quando eu digo intensos, gostaria que vocês sentissem. Foram intensos e homéricos debates. Muitos debates envolvendo todas essas entidades, tentando aprimorar o que é comum, o que, quais são as interseções que podem unir todos os fiscos em prol do que nós já falamos. O que é que dá para trabalhar nessa coletividade e que seja albergado pelo parlamento e que possa ir avante? Então, são preocupações que nós temos. Então, a primeira fase se deu dessa coleta, desse trabalho, da discussão dos princípios, das funções, enfim, de prerrogativas, de deveres que nós temos que ter. A partir daí, a doutora vai, a partir desse momento, daquele momento, ela começou a redigir uma minuta, o anteprojeto. Nós teremos um CD da FENAFISco e que o SINTAF, que é um sindicato que tem trabalhado e trabalhou muito ativamente nesse ponto da reforma tributária, das alterações, das tão positivas alterações que nós conseguimos na Constituição, ele vai participar agora em março, e no CD que nós teremos, nós iremos apresentar, e aí nós convidamos a própria doutora Adriana para fazer a apresentação de como está esse andamento dessa construção das premissas básicas e das normatizações, digamos assim, da regra geral que nós devemos ter mais, sem antes adentrar especificamente na legislação, né? É a parte mais dura da construção da norma. Porque logo após essa reunião do CD, que acontece na primeira semana praticamente primeira semana de março, do próximo mês, nós voltaremos ao grupo de trabalho das 8 entidades para, aí sim, sentarmos com a doutora e verificarmos se o que nós construímos na coletividade está consubstanciado na escrita, no que de fato está lá na norma, de forma dita. Na norma não, no anteprojeto. Para quê? Para que ninguém, nenhuma entidade, se sinta preterida nas suas aspirações de contribuir da melhor forma. Então, eu não vou dizer, Patrícia, que é uma construção fácil. É uma construção muito difícil, porque cada entidade tem uma quantidade significativa de filiados. Algumas têm milhares de filiados, como é o nosso caso, porque temos sindicatos filiados, cada sindicato representa uma ou mais categorias que fazem parte da administração tributária, de forma mais específica. Em alguns estados fazendária, mas é tributário que a gente está tratando. E o SINTAF vai voltar, né, para o Ceará com esse conhecimento para debater, para construir. Mas uma coisa a gente pode adiantar. A nossa ideia, enquanto coletivo de entidades, enquanto pacto, é apresentar à sociedade esse projeto ainda neste ano e, se possível, no primeiro semestre do ano, para que nós possamos sair na frente e debater com os atores responsáveis, o parlamento, que, por sinal, é onde vai tramitar esse projeto de lei. Ok, Francelino. E para concluir, né, nós teremos então, temos esse monitoramento da FENAFISCO nos principais grupos de trabalho, temos esse debate, né, da construção da lei orgânica nacional, e ao final, então, dos debates, da regulamentação da reforma, o que é que nós podemos destacar que as principais garantias aos servidores do fisco, né, e também para a sociedade o ganho ao final da regulamentação da reforma tributária? Bom, nós sempre dizemos que a lei orgânica, por ser normas gerais, cada estado, cada município e governo federal vai ter a sua própria lei orgânica. Então, nós temos as regras básicas, as premissas básicas, e aí as adequações específicas de cada ente tributante. Mas, na prática, ela trabalha sobre direitos, deveres, garantia dos servidores, busca tornar uma instituição adequada à exigência, inclusive, do pensamento jurídico mais moderno, inclusiva, coerente também com a ODS 16, que estamos debatendo esse assunto. E essa estrutura dela, ela vai fazer com que nós possamos andar, como eu posso dizer, ladeados
com as administrações tributárias mais modernas do, dos países capitalistas do mundo, ou melhor, dos países desenvolvidos. Nós sempre tivemos, e ainda temos, uma baixa autoestima. Nós sempre achamos que o que nós fazemos é menor do que o que os outros fazem. Mas nós temos alguns avanços muito significativos, que são exemplos no mundo. Por exemplo, a digitalização. Nossa administração tributária, a parte de digitalização dela e de funções de cruzamento de dados, é de colocar de cabelo em pé a de alguns países que nós julgamos serem os mais avançados. Nós, de fato, estamos à frente disso, o que vai possibilitar uma interação, inclusive, nessa troca de experiência. Mas o mais importante que eu poderia dizer para a população, para todos aqueles que buscam e gostam de saber por que nós estamos trabalhando para isso, eu acho que eu poderia resumir no sentido de dotar, como um todo, a administração tributária ou as administrações tributárias como uma instituição de Estado mesmo, um Estado com E maiúsculo, como nós chamamos, não uma instituição de governo, uma instituição que nós temos que ter uma menor ingerência naquilo que nós fazemos, porque a nossa função ela não dá adstrita a algumas ações políticas. Nós temos que ter imparcialidade nos nossos atos, até porque, essencialmente, nós fiscalizamos, nós trazemos a função de gerir os corpos públicos de recursos, que irão, aí sim, que irão ser utilizados para as políticas públicas, onde tem aí sim a política de cada governo, de cada grupo, dizendo, olha, eu vou investir mais em educação, eu vou investir mais em saúde, eu vou investir mais em infraestrutura, mas o nosso papel é um papel daquele que tem que ser mais isento, e eu acredito que com isso ganha todo mundo, porque o pior dos mundos possíveis é aquele em que o fisco pode ser utilizado para, por exemplo, não tenho, isso não acontece, mas vou citar exemplo, para coibir ações de grupos políticos contrários uns aos outros, depende de quem esteja à frente da instituição. Não está acontecendo isso, nós não vemos isso pelo fisco, até pela expertise que foi desenvolvida e por ter carreiras exclusivas dentro dele. Mas uma má regulamentação poderia ocasionar e acarretar isso. Então, nós defendemos cada vez mais o aprimoramento dessas funções para que nós possamos sermos vistos pela sociedade com aquela imparcialidade necessária no desempenho da função e sim uma função pública, voltada exclusivamente para a sociedade, porque ela é a população que é beneficiada pelo bom sistema dessas futuras, vou chamar futuras por ser um novo paradigma, já existem, dessas novas, modernas roupagens das administrações tributárias, que passará a viger a partir de 2027, em consonância com um novo sistema, não poderia dizer sistema, não estaria correto, mas pelo novo modelo de tributação sobre o consumo, em consonância com ele. Enfim, acredito que isso vai fazer um grande diferencial. Caso contrário, nós poderíamos caminhar caminhos, usando um pleonasmo, tá? Poderíamos ir por caminhos tortuosos. E o mais prejudicado seria, ou poderá ser, se isso vier a acontecer, esperamos que não, todo o povo brasileiro. Verdade, principalmente aqueles que mais precisam, né, os mais vulneráveis. Enfim, Francelino, agradeço, né, a tua disponibilidade, sempre também que o Sintaf Ceará convoca, você está conosco aqui debatendo, e continuaremos acompanhando o trabalho da FENAFISCO na regulamentação da reforma tributária e também nos diversos projetos de interesse, né, dos agentes fiscais. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Mais uma vez agradeço ao Sintaf pela iniciativa e pela. O Sintaf tem de muito especial essa energia, esse, como os gregos chamavam, esse conatos, essa vontade de fazer a diferença e contribuindo. Vocês são, vocês fazem parte de uma instituição muito respeitada no Ceará, muito respeitada também a nível nacional. É um dos grandes sindicatos que contribui para que a FENAFISCO consiga ser o que ela está sendo, uma instituição voltada também às demandas do público interno, mas em consonância com o público externo, que é o real recebedor final de cada trabalho que cada um de nós, como servidores públicos, que é o que nós somos,
né, temos a oferecer para todos. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Esse foi o Sintaf TV, que trouxe a entrevista com Francelino Valença, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Continue acompanhando as nossas notícias no nosso site, Instagram e também no nosso canal do YouTube. Até mais.